Fala galera, Pacal na área, 19º dia dessa nossa sequência de questões aí, né? Nesses 30 dias, um projeto aí que a gente humildemente montou para você, tá? Para tentar te ajudar nessa caminhada rumo à tua aprovação na Polícia Rodoviária Federal. E já vamos aí, sem mais delongas, né? Tempo é o que nós não podemos perder para nossa questãozinha aí que envolve força centrípeta, né? Trajetórias circulares aí é um assunto bastante esperado na tua próxima prova, tá? Então já te convido aí a acompanhar comigo o seguinte: uma viatura indo atender uma ocorrência desloca-se em um plano horizontal, ou seja, numa via horizontal, né, no qual descreve uma trajetória curvilínea de 48 metros de raio. Ok, então isso aqui é o raio dessa curva que ela está fazendo. Está com a velocidade constante em módulo, ou seja, estamos tratando de movimento circular uniforme. Aqui já entram várias características que a gente tem que ficar atento. Entre os pneus e a pista existe um coeficiente de atrito que é 0,3. Considerando a figura, a aceleração da gravidade como sendo 10, a massa da viatura como sendo 1.200 kg, julgue os itens que se seguem. Caso o motorista resolva imprimir uma velocidade de 108 km por hora, aqui você não é bobo, você não vai mais cair nessa pegadinha, né? Aqui está em km por hora, a gravidade em metro por segundo ao quadrado, é claro que a gente vai fazer essa transformação. Só dividir por 3,6, tem lá a nossa tabelinha que vale 30 metros por segundo. Então, se ele entrar nessa curva com 30 metros por segundo, ele conseguirá fazer a curva? É isso que ele quer que a gente faça. Seguinte, na altura dessa do campeonato, a gente já vai direto para essa equaçãozinha aqui, ó. V2 igual a R vezes μ vezes G. Só lembrando que a origem dela é quando você iguala a força centrípeta com a força de atrito, que é exatamente a força que vai fazer com que você, que permita com que você faça essa curva. Sem o atrito, você não vai conseguir superar, né? Então vamos lá, descobrir aqui essa equação aqui, ela é para você calcular a velocidade máxima com que você pode fazer a curva, tá? Direto ao ponto aí. Então vai ficar, V vai ser igual, raiz quadrada, raio 48, coeficiente de atrito 0,3, que eu sempre vou priorizar escrever na forma de fração, fuja de decimal, tá? E a gravidade que ele nos deu, 10. Tudo isso aqui dentro do nosso radical. Podemos aqui, sem medo, cancelar logo isso aqui, claro, para facilitar a nossa conta. E aí vai ficar raiz quadrada de 48 vezes 3, isso vai dar 24, sobe 2, 144. E a raiz quadrada de 144 são 12 metros por segundo, tá? Uma saída para essa questão seria fazer isso aqui que nós fizemos, eu passei de km por hora para metro por segundo, já que é um número que está dentro dos números que mais aparecem, né, 108, mas se ele colocasse 100 km por hora, por exemplo, eu ia transformar, não seria a melhor ideia. Não é que está errado, mas não seria a melhor ideia. Então o que é que você pode fazer? Você pode pegar, ó, aqui a gente já tem a resposta, né? Só estou abrindo aqui um parêntese, tá? Para caso você queira. Por exemplo, 12 metros por segundo, a gente pode escrever como sendo 10 mais 2. Por quê? Porque aí esses 10 metros por segundo, eu sei que eles valem 36 km por hora. E o 2 metros por segundo, perceba que a gente sabe que 20 metros por segundo, vou colocar aqui, ó, 20 metros por segundo é a mesma coisa que 72 km por hora. Ele está dentro lá daquela tabelinha de números conhecidos. Então, o 2 seria o 20 dividido por 10. Então, eu posso dizer que isso aqui seria 7,2 km por hora. Tá? Ou seja, somando isso aqui vai dar 43,2, sem precisar estar multiplicando pelo velho 3,6 e dar trabalho aí para você, tá? O fato é que a gente pode dizer que ele vai entrar com velocidade de 12 metros por segundo, é a máxima que ele pode entrar, na verdade, né? A máxima, e ele vai entrar com 30, então com certeza ele não vai suportar. Ou se você preferir usar km por hora, a máxima permitida seria essa aqui, ó, 43,2. E ele vai entrar com 108, está muito acima, com certeza não vai dar certo isso, né? Então, caso o motorista resolva imprimir uma velocidade de 108, ele conseguirá fazer a curva? De forma alguma, com certeza está errado, tá? Então, 56ª, errado.
57. A velocidade máxima possível para que o carro possa fazer a curva sem derrapar irá se alterar se diminuirmos a massa. Não, na hora que a gente coloca, para ele fazer essa curva aqui, qualquer ponto que seja, você vai ter a força de atrito apontando para o centro. E ela vai ser representada pela força centrípeta. Não esquece, pelo amor de Deus, a centrípeta não é uma força a mais, ela é a resultante. E aqui ela vai ser representada pela força de atrito. Então a gente pode dizer, ó, que a força centrípeta vai ser a própria força de atrito, e olha o que acontece, ó. Centrípeta mv2 sobre r, e o coeficiente de atrito μ vezes a normal, e a normal é igual ao peso. Olha o que foi que aconteceu, as massas são canceladas. E o que significa dizer cancela a massa? Que essa curva não vai depender da massa. E com isso daqui a gente chega exatamente à equação que nós usamos na questão anterior, R vezes μ vezes G, tá? Então ele fala que se alterarmos, diminuirmos a massa, ele consegue fazer uma curva com maior velocidade. Também está errado, porque essa curva ela não depende da massa, ela depende só desses três caras aqui, ó, tá? Velocidade, desses quatro caras, né? Velocidade, raio, coeficiente e a gravidade. 58ª, velocidade é constante em toda curva. Cuidado, esse termo aqui que ele utilizou, a velocidade, está na forma de gênero, digamos assim, não de espécie, né? Então, na hora que ele fala a velocidade, ele está querendo te dizer que as três características, velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, tem direção e ela tem sentido. Então, na hora que ele está dizendo a velocidade, ele está dizendo que essas três características serão constantes, e elas não serão constantes, ela terá apenas, onde ele colocou aqui, ó, terá apenas o módulo constante. Perceba que essa velocidade bem aqui, ó, ela está para baixo, ela é vertical e para baixo. Bem aqui, ó, ela já é horizontal e para a direita. Bem aqui, ela já seria inclinada, ó, então ela muda a direção e sentido aí o tempo todo, tá? Então ela não é constante, a menos que ele dissesse o módulo da velocidade. Como ele não disse, nossa questão 58 também está errada, tá? E já vamos aí para a nossa última questão desse 19º dia, que é uma questãozinha parecida com a que a gente colocou no 18º, né? Você tem aí um carro, né, um veículo, passando por um local onde é chamado de depressão, tá? Então imagine esse carro nessa posição, bem aqui, esse veículo aí nessa posição. Quais são as forças? Normal para cima, sempre saindo da superfície, e o peso para baixo sempre. Só são essas duas. Não diga, pelo amor de Deus, que aqui você tem normal, peso e centrípeta, não, tá? A centrípeta é uma resultante, tá? Não esqueça, a gente já falou que quando você tem, por exemplo, uma lombada, digamos assim, quando você está bem aqui, ó, as forças são as mesmas, normal e peso. Porém, o peso vai ser maior do que a normal. Já quando você tem aqui uma depressão, né, você continua tendo as mesmas forças, peso e normal, porém aqui a normal vai ser maior do que o peso. A força que aponta para o centro é sempre maior, tá? Então aqui no nosso caso, quem vai ser a resultante nesse primeiro caso? E nesse segundo caso, quem vai ser a resultante? Ora, nesse primeiro, o peso é maior, então fica peso menos normal. No outro, quem é maior? Normal, então fica normal menos peso. Tá? Não precisa você estar decorando isso aqui, é interpretar. Tá? Sempre quem aponta para o centro é maior. Então, nessa nossa questãozinha aí, a gente pode dizer sem medo que a força centrípeta será normal menos o peso. E ele quer saber, né, ele dá aí os dados, a velocidade 72, que a gente já vai passar para metro por segundo, que vale 20 metros por segundo, gravidade 10, a massa do veículo, ó, 1 tonelada, que é a mesma coisa que 1000 quilogramas, raio 20 metros, e ele diz o seguinte: podemos afirmar que a intensidade da força de reação, essa força de reação, galera, é um nome complicado que às vezes aparece nas questões, para te pedir para calcular a força normal, tá? Essa força normal nada mais é do que a força de reação da superfície, tá? Quando ele passa pelo ponto mais baixo é o triplo do peso. Então a afirmativa que ele faz, né, a afirmação que ele faz é essa, dizendo que a normal é 3 vezes o peso. Queremos saber se isso aqui está certo ou se está errado. Então vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou trazer aqui para esse lado aqui, tá? Por conta do nosso espaço. E eu já vou trazer isolando o valor da normal, ó. Normal vai ser igual a força centrípeta, o peso que está do lado
direito da igualdade vai para o outro lado trocando de sinal. Só apagar esse igual aqui, que não é para ter igual, é mais. Normal vai ser a centrípeta mais o peso. Cabe a nós agora fazermos essa conta. Centrípeta, mv2 sobre r, e peso, massa vezes gravidade. Vamos que vamos. Massa, 1000, cuidado, hein? Estava em tonelada, temos que passar para quilograma. Velocidade, 20 ao quadrado, mais um cuidado aí, que é metro por segundo, sistema internacional. O raio vale 20 metros, mais 1000, que é a massa, e a gravidade, que é 10. Normal vai ficar. Outro detalhe aqui, extremamente simples, mas que é importante a gente fazer essa observação. Cara, tente simplificar suas contas. Por exemplo, aqui eu estou vendo 20 ao quadrado. Eu não vou elevar 20 ao quadrado para depois dividir por 20. Eu vou logo simplificar um 20 desse aqui, ó, que aí sobra 20.000, direto. Ó. Ganhe tempo. Tem que usar essa malandragem matemática, tá? Tem que ficar atento a esses detalhes. Somado aqui com 10.000, isso aqui vai dar 30.000. Mas esses detalhes, eles realmente só vêm com treino, tá? Cada vez que você treina, você consegue pegando um detalhezinho a mais. Então esse aqui é o valor da normal. O valor do peso, que é massa vezes a gravidade, fica fácil, né? Vou fazer aqui, mas dá para fazer de cabeça. Ó, 1000 vezes a gravidade, que é 10, isso aqui vai dar 10.000 newtons. Ou seja, podemos dizer sem medo que a normal realmente é o triplo do peso. Então a nossa questão de número 59 está corretíssima, tá bom? Nossa questão de número 59 está corretíssimo. Espero que você tenha se dado bem nessas questões aí, tá? É um assunto que a gente espera bastante na próxima prova, tá? Aguardo você no próximo dia, 20º dia. Restam 10 dias aí para a tua prova. Vamos para cima que a vaga te aguarda, hein? Valeu!